Fala galera, tá começando mais um podcast aqui dos Jovens da Base. Eu sou o Jean, um dos líderes aqui dessa casa, e ao meu lado está ela, Isabela. Oi, gente, eu também sou uma das líderes aqui dessa casa, agora da Base Jovens. Então, venham fazer parte com a gente. E para hoje, para esse encontro super especial, o primeiro episódio do podcast, nós convidamos uma pessoa super especial que faz parte de muitos ministérios aqui na igreja, no café, no apoio, no Kids. E se eu continuar, a lista vai ficar muito grande. Então, se apresente você, Carol Cordeiro. Oi, gente. Nossa, é um prazer estar aqui. É muito bom a gente estar aqui para poder se edificar, né, com o propósito que a gente trouxe para cá hoje. E eu tô muito feliz. Ah, que bacana. E Carol, fala pra gente como você se sente, sendo a primeira a compartilhar com a gente um devocional aqui no podcast, né? Trazer um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no teu coração ao longo da semana, dos meses. Como tá sendo a sensação aí de falar agora para muitas pessoas lá do outro lado da tela? Ai, gente, eu tô nervosa, mas é um privilégio estar aqui porque eu acredito que aquilo que o Espírito Santo fala com a gente tem que trazer mesmo para as pessoas, né? Transbordar para isso chegar nas pessoas ao nosso redor. Então é muito bom eu estar aqui. Sim. E compartilhe com a gente estava aqui anteriormente comentando como você chegou aqui na igreja, como que foi a sua conversão. Então, quando eu era criança, minha mãe me levava pra igreja e tudo. Inclusive eu participei, acho que eu fui de 3 igrejas. Eu fui da Central, de uma igreja que eu não lembro o nome, que eu era muito criança, e da Lagoinha. Na Lagoinha foi a que eu fiquei mais tempo, e eu batizei lá quando eu tinha 12 anos. Mas aí depois a gente mudou de cidade, eu fui morar em Congonhas. E chegou lá, eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, meio que não tinha com quem ir pra igreja. Minha mãe acabou que ela também não voltou mais, e eu desviei essa época. Eu fiquei eu ainda lia a Bíblia em casa, orava, mas não é a mesma coisa, né. Sim. E aí eu fiquei dessa época de uns 13 anos até os 17 anos sem ir na igreja, sem nada. Mas ainda acreditava em Deus, tudo, mas não ia na igreja nem nada. E você tá com quantos anos agora? Tô com 19. 19 Interessante. anos. E como que você chegou aqui na nossa igreja? Então, aí depois eu voltei pra BH, vim morar aqui, e eu já sabia antes de eu vir morar de verdade. Meu pai, ele mora aqui. Então eu já sabia que eu ia vir morar aqui para fazer faculdade. E aí eu comecei a pesquisar igrejas para saber, e apareceu essa, e eu falei: "Não, é pertinho, eu vou lá". Ah. E aí eu vim, e aí eu gostei muito. Cheguei aqui, gente, eu fiquei chocada que tinha café. Tipo assim, eles estavam distribuindo café. Eu fiquei assim: "Não é Verdade. possível", e eu amo café. Aí aí eu gostei. E quando eu mudei, definitivamente eu vim pra cá, fiquei aqui. Foi muito rápido, tipo assim, eu me enturmar aqui. Eu lembro do Wesley, o primeiro dia que eu Ele tá em vim, todas, juro, cara. Não, todo mundo dessa igreja vai falar do Wesley Conhece em o algum Wesley. a momento. primeira vez que eu vim no culto de jovens daqui, ele, não sei, ele é muito, assim, né. Ele Proativo, Tipo assim, parecia extrovertido, ele tudo. conversa. Então eu lembro dele, que ele me recebeu muito bem também. Você me mandou mensagem Verdade. E também, ela eu lem nunca me foi. respondeu. Eu chamei ela pra ir pra cela, ela nunca foi. Mas que bom que ela tá aqui. Tô É, aqui, deu certo de permaneceu, qualquer né? forma. O problema era com a minha célula, Só então Deus para sustentar mesmo, né? Ai, gente. Mas eu acho que isso é muito interessante, porque você falou que uma semente ela foi plantada lá quando você era muito nova, né? E sim. depois passou por um longo período de um afastamento, mas não um afastamento completo, né? É, Porque você ainda acreditava na palavra do Senhor, lia, né? Mas é muito difícil é, voltar para Deus, é muito. principalmente na juventude, que é o Sim. momento onde que muitas oportunidades aparecem
Eu acredito que aqui no lugar que a gente está, na Savassi, aqui em Belo Horizonte, é um dos lugares que mais tem atrações para jovens, né. Então é onde que o inimigo mesmo tem as suas estratégias para te levar para longe. E eu queria saber de você, o que foi que mais te atraiu, assim, em querer tocar mesmo a juventude que eles pregam, que é uma juventude livre, né, camuflam em meio de uma libertinagem, na verdade, que Sim. é satisfazer os desejos da carne, para negar a sua carne para viver para Cristo. Então, uma das coisas que me fez voltar para Deus, quando eu ainda morava na minha cidade, foi a medicina. Hum. Então, tipo assim, eh, eu quero muito, muito mesmo fazer faculdade de medicina e tudo. E sempre foi um sonho, desde quando, sei lá, nem lembro, desde quando isso surgiu no meu coração, de sempre foi algo em mim mesmo. E chegou na época do vestibular, a gente vê que aperta as coisas, né, a Sim. gente volta, Nossa, oração a todo gente volta. dia. E eu lembro que eu tentava, esse ano foi um ano de muito, assim, não, esse ano e o ano, tipo, o último ano meu do ensino médio, e o penúltimo foi um ano, assim, de muita tentativa mesmo de voltar para Deus, porque eu lembro que eu conseguia, ficar firme uma época e depois voltava. Mas aí teve uma vez que eu desesperei, eu falei: "Eu preciso de Deus, porque eu não vou conseguir sozinha, a medicina também eu não vou conseguir sozinha, então eu vou ter que me firmar mesmo". E aí acabou que eu comecei na igreja, mas comecei a buscar muito a Deus, muito mesmo, tipo, orando, e não negociava de jeito nenhum. Então eu acho que isso foi o que me deu força para continuar, sabe, porque é o Espírito Santo, né, que Yes. que mantém a gente, não é a gente. As outras vezes que eu tentava, mas eu caía, era eu tentando, né. Mas depois, quando eu consegui firmar de fato, eu creio que foi o Espírito Santo mesmo que me manteve, por graça mesmo, por favor, porque Sim. E com o seu relato também a gente vê como que nós somos relacionais. Como que você hoje, quando relembra de como você chegou na igreja, você lembra do Wesley, porque ele foi uma pessoa importante, sim, então o relacionamento, o estar junto entre jovens, como que firma a gente ainda mais na é igreja. verdade. E eu me atentei muito ao ponto que você falou que, além do desafio da mudança, quando você chegou na outra cidade, você não conhecia as pessoas. E isso também foi um motivo para você se afastar. E Sim, como a gente tem que ser olhar para verdade. isso dentro da igreja e a A gente também comunhão, ser essa pessoa na vida do outro. Então, quando uma pessoa chega, a gente se relacionar com ela, fazer com que ela se sinta parte, é porque como isso verdade, foi importante para o seu retorno. é verdade. E é tão incrível, né, porque é por isso que é bom estar em comunidade, porque a sua luta, ela passa a ser a nossa luta. Sim, Você não carrega mais a dificuldade, né, as provas sozinho. Você tem pessoas que carregam isso com você e nós vamos exatamente. até o fim nisso, né. Mas você falou uma coisa também que eu achei muito interessante, que é a questão da dependência. Você Uhum. falou que muitas vezes você tentou firmar e você caía. Sim, E isso, às vezes, é um recado para um jovem que está assistindo. Porque sempre que a gente tentar na nossa força falar assim, tanto que uma das maiores desculpas hoje dos jovens é o quê? Eu vou esperar eu consertar para voltar para Deus. É, E na verdade, tipo assim, se você consegue se resolver sozinho. sozinho, você não Não precisa precisa de de Deus. Deus. É é, justamente Exatamente. por a gente não conseguir, você fala: "Deus, eu não consigo. Eu não vou conseguir arrumar um namorado, eu não vou conseguir entrar na medicina, eu não vou conseguir um emprego, se não for o Senhor". é, Eu Exatamente. acho eu acho não, né, a Bíblia ela nos leva totalmente a este lugar de completa dependência do Senhor. E nesses processos, né, eu acho que essa questão ela é a mais forte, em quem nós estamos dependendo, porque no momento que você colocar sua dependência no Senhor, é certeza que a sua vida com Deus, ela vai se aproximar muito mais, porque você não está olhando mais na sua força, você não confia na sua força, você confia no Deus que você serve. Bom, dito agora isso, vamos entrar para o nosso devocional, que que eu tem tô eu tudo a ver com o que você acabou de falar. então é isso, Exatamente. eu nem cheguei a ler o devocional, Ainda ela mandou o devocional, mas eu quis, que a gente entrasse neste devocional mesmo como
pessoas de fora que estão Sim. assistindo. E, ô, Bela, eu acho que aqui tem umas coisas de Deus pra nossa vida. Eu Nossa, tô com tem medo de muito tomar tema. chicotada, assim. Eu acho que a gente vai apanhar muito mais. Eu olhei só uma prévia ali, eu falei: "Não vou ler muito não, deixa eu sentir junto com o público". E isso é interessante. A última vez, gente, que teve um culto de jovem, inclusive, toda sexta-feira às 20 horas, Rua dos Sim, Inconfidentes, 1065. A última sexta-feira, a Carol trouxe uma palavra que, assim, rebentou com a gente no foi dízimos e mesmo. ofertas. Não foi eu não, gente. O Espírito Santo estava falando comigo Foi. primeiro, ele me bateu primeiro. Aí depois você bateu no resto dos É, eu jovens, falei: "Eu não vou deixar barato, outros vão não vou apanhar apanhar comigo. sozinha". É, Exatamente. Então, tá com você, pode. vamos. o devocional que eu trouxe hoje, eu coloquei o título como A Falsa Promessa da Independência. Nossa, Nossa, forte. já começou assim, né? Tá lá em Gênesis, no capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Vocês podem ler, que vocês estão aí. Vai, Ele Bela, tá ora pra gente aí. bora ver. Ó, lê pra gente aí. Eu ia falar pra você ler na NVI Ah, a pode ser. sua. Tá, É, do 1 ao 8. Do 1 ao 7. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para que dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Eita. Então, vamos lá, Carol. eu grifei umas partes importantes aqui. No versículo 4 e no versículo 5, diz assim: É certo que vocês não morrerão. Isso é uma promessa. No versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, e eu grifei essa parte, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Aqui a gente vê que isso é uma promessa feita a Eva, e que essa promessa, ela parecia boa aos olhos humanos, né? Parece bom a gente, não, a gente vai conhecer, a gente vai ser como Como Deus. Deus. O ser humano tem isso, né? De querer ser Deus, de querer se colocar no lugar de Deus e de se parecer com Deus, que é o que a gente tenta hoje, mas da forma certa, não dessa forma aqui. Exatamente. Essa parte aqui, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Eva passou a ver, depois disso, Eva passou a ver a árvore com outros olhos. Ela, depois que Deus falou com ela, e com Adão, falou com Adão, né? E depois Adão falou com ela, depois que Deus deu o mandamento para eles não comerem da árvore, não, não vou comer. Não parecia interessante, porque o coração dela estava no lugar certo. E um coração no lugar certo obedece. Mas como, ela escutou outras vozes, a não s sem ser a voz do Senhor, isso passou a se tornar agradável para ela. Aquilo que Deus condenava, passou a se tornar agradável para ela. Ela, e aí essa é a promessa da independência. Parece boa aos olhos humanos, mas esconde por trás o incentivo de não depender mais de Deus e eh de se tornar como ele para não precisar mais de Deus. Então, isso aqui que a serpente estava tentando fazer com ela era literalmente fazer ela pecar para ela poder não ter o coração mais em Deus, não depender mais de Deus. E é, lá em E é interessante como a gente olha
tem tanto disso no nosso dia a dia e que se a gente não for sensível no espírito, se a gente não estiver no lugar certo, obedecendo o que Deus falou, Sim. tudo vai ser muito agradável. E Sim. como que por muitas vezes a gente olha para os nossos empregos, para os estudos, o que que a gente vai fazer, com a ideia já de, nossa, com esse emprego eu vou ter um salário que vai me permitir fazer isso e aquilo. Mas e se não é o que Deus quer para você? É, Se não é o entendeu? plano É que Ele quer sempre para eu no você? centro, é sempre eu. Exatamente. E aí a gente busca nessas coisas tão porque a gente nasceu para trabalhar, para estudar, para fazer todas as coisas. Mas se a gente não tiver o olhar certo diante disso, a gente vai buscar por meio dessas coisas a nossa própria independência. Então, Nossa, não, por é. meio desse trabalho eu tenho independência de fazer o que eu quero, vou ir para onde eu quero. E isso que vocês estão falando é muito forte, porque quando a gente vai lá em Romanos, capítulo 1, gente, eu vou citar muito Romanos. Vamos, né? Quando a gente vê Paulo listando vários pecados que estão ali, são pecados contra o outro. Então, muitas das vezes, quando a gente escolhe ouvir as vozes das pessoas que estão ao nosso redor, né? Vozes que nos tiram do centro da Sim. vontade de Deus. Então, às vezes, está um grupo na igreja falando mal, vou falar mal também. Ou Sim. então eu tô na roda de amigos da faculdade, vamos sair para fazer tal coisa. Coisas que nos distanciam da presença de Deus. Tem tanta coisa que ou no namoro, né, Sim. não tem nada a ver você fazer isso, não tem nada a ver É. você fazer aquilo. Mas vocês são crente, vocês são caretas demais. Você acha mesmo que esse Deus de amor, ele não permite que faz isso? Porque é exatamente o que a serpente tá falando aqui com Eva. Não é bem o que te disseram. É. Olha só, a voz era a voz de Deus. E a serpente Aham. já falava assim: não é bem o que você diz. E o que você tocou é muito forte, porque é a voz que você escolhe escutar. É verdade. Exatamente. Qual é Nossa, a é voz que isso. nós estamos, a gente está dando Escolhendo ouvido, né? escutar. Sim. Porque, olha só, se for a, a voz que você escolhe escutar, ela reflete muito No que sobre quem governa na sua vida. Sim, Sim. Quem você nas está suas obedecendo, né? vontades. Se eu tô inclinada para as coisas do mundo, eu vou fazer as coisas que o mundo me Sim. traz. Mas se eu tô inclinada para aquilo que é espiritual, eu vou querer me encher, eu vou estar, sei lá, vou estar tomando banho, eu vou querer colocar um louvor, vou estar no carro, vou querer orar. Então, assim, a gente vai estar tentando se encher o tempo inteiro de Deus. Falando sobre essa parte, lá em Gênesis, no mesmo capítulo mesmo, no versículo 6 agora, eu grifei a parte assim, ó. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui é o que eu estava falando, né? Eva já tinha visto a árvore, mas ela não quis comer porque o coração dela estava no lugar certo. Ela tinha escutado a voz de Deus e ela estava se enchendo de Deus, então ela escolheu obedecer. E por isso que é importante a gente se inclinar para as coisas espirituais. Mas quando a serpente fala isso com a Eva, ela passa a olhar imediatamente para o pecado com os olhos interessados, tipo, com os olhos agradáveis. Passa a ser bom, né? Passa a ser bom e o que passa ela começa a pensar que o que ela pensava sobre não comer já não tem, igual você falou, não tem nada a ver, não é assim também, sabe. É E ela verdade. e aqui a serpente estava tentando, colocar ela contra Deus, né, porque ela fala assim, "Porque Deus sabe que no dia em que você comer, você vai ter entendimento". Então, assim, ela passou por causa dessa voz que ela escutou, ela passou a olhar imediatamente para o pecado com um olhar, agradável. E e aí isso é a promessa da serpente para ela, mas, por trás estava um interesse da serpente de tirar a dependência do coração dela de Deus e fazer ela viver com a força do próprio braço, achando que ela pode alguma coisa sem Deus, mas a gente sabe que a gente não pode, né. E a Então ela gente passa. vê não, só ia fazer um comentário que a gente vê isso acontecendo muito com muitos jovens hoje em dia e aconteceu com a gente também, que a gente cresce na igreja, a gente aprende o caminho do bem e do mal, a gente sabe o que é E certo, o que é errado, exatamente. e a gente até mesmo aponta sobre outras pessoas que estão fazendo errado quando a gente está aqui dentro. Mas no momento que a gente se permite estar suscetível ao mundo, a gente
escolhe escutar a voz que está falando no mundo, a gente começa a ver tudo aquilo que a gente acreditava ser errado como algo agradável. "Ai, tá tudo bem fazer isso. Ai, mas isso é muito pequenininho. Não, não é errado, não é pecado". E a gente tá tão inclinado Uhum, ao mal, exatamente. ao mundo, que a gente normaliza aquela situação e a gente acaba fazendo Sim. também. Isso é muito fácil de acontecer, é mais fácil do Exatamente. que a gente É, pensa. sim. Então, tipo assim, quando eu sei que eu tô, assim, fervorosa mesmo na presença, a minha oração pra Deus é assim: "Deus, não deixa eu sair daqui, não deixa meu coração se encher de orgulho, não deixa, Sim, porque eu quero ficar aqui, mas eu sei que eu não consigo sozinha, então me ajuda". Então essa é a dependência que a gente tem que ter em Deus, mas quando a gente ouve as outras vozes, a gente passa a confiar e se apoiar no nosso próprio entendimento. sim. Isso é o que Deus condena. Um ponto que eu coloquei aqui é: Deus condena a independência dele. Tá lá em Isaías, no capítulo 30, versículo 1 ao 3, que diz o seguinte: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, que é o que você falou, e fazem alianças sem consultar o meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Eles descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se transformará em vergonha para vocês, e o abrigo na sombra do Egito resultará em humilhação. Aqui, quando ele fala assim: "Eles descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio", o povo de Israel, eles estavam em uma dependência com o Egito ali, que eles confiavam mais no que o Egito podia, oferecer para eles do que Deus. Então essa parte aqui: "Eles descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio e abrigo à sombra do Egito", é literalmente a parte é o contrário da palavra de Deus, que diz lá em Isaías, Salmos 91, do 1 ao 2, que fala o seguinte: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então, a gente pode ver que, assim como o povo de Israel se apoiava no próprio entendimento e achava que o Egito era o lugar deles, era o que ajudava eles, era o refúgio e o abrigo deles, a gente pode ver que isso era um pensamento errado, era um pensamento de independência, mas que o que Deus nos ensina é o pensamento de dependência nele, que é o que ele nos ensina, né, que devemos habitar no esconderijo dele, descansar à sombra dele, e buscar refúgio, fortaleza e confiar nele. Então assim, são coisas erradas que o nosso coração vai buscando e vai nos levando para um caminho distante de Deus, né. Totalmente. Deus é incrível demais, né. A gente estava na célula, ontem, antes de ontem, enfim, e foi lido 2 Coríntios capítulo 4 no verso, eh, 17. 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A questão das promessas de Deus para Adão e Eva eram coisas transitórias ou eternas? Eternas. Eternas. As E melhores só possíveis. que a questão do fruto é uma coisa passageira, é agradável, é É, gostoso ao é paladar, né. momentâneo. Descer para o Egito, É, a gente pode pegar outra história também de Ruth, né, quando Sim, Noemi e seu marido, eles decidem descer para sim. Moabe, é o quê? Momentâneo, tá É, faltando pão aqui, eu vou descer para lá, porque lá tem pão e tudo mais, mas esse que tá o risco de não ir para onde Deus te mandou ir, é. não estar atento à voz de Deus, mas estar prestando atenção naquilo que você vê, você fala: "Ó, o mercado tá movimentando assim, então deixa as eu trocar esse emprego. É, as coisas tá desse é, jeito, não tá valendo a pena isso Tá. não". Já orou? Já pediu a Já orientação de buscou Deus? o discernimento? é. Gente, já leu a Bíblia? Aham. Fez seu devocional de Mas verdade, assim? É isso mesmo. A gente só tenta fazer as coisas sozinhos quando a gente tá na carne, quando a gente É. não tá inclinado para o espírito. Então, quando a gente está na carne, nós tomamos as nossas próprias decisões, sem depender da vontade de Deus.
E aqui eu coloquei outra parte sobre o buscando refúgio e abrigo, eu coloquei: "Dependemos de Deus, mas quando o nosso coração está independente dele, buscamos algo para depender e nos refugiar", que foi o que o povo de Israel fez, né, eles buscaram o Egito para isso. Porque a gente precisa de Deus, Sim. é algo que só Deus pode fazer, mas a gente busca isso, eh, em outras coisas, né, em coisas passageiras e que não são Deus. Deixando coisas e pessoas tomarem o lugar que só Deus pode suprir. E também eu coloquei assim, lá em Isaías, no capítulo 30 também, no versículo 9 ao 11 fala o seguinte: "Porque este é um povo rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenham mais visões, e aos profetas: não profetizem para nós o que é reto. Digam-nos coisas agradáveis. Profetizem ilusões. Desviem-se do caminho, afastem-se da vereda. Não nos falem mais a respeito do Santo de Israel." Às vezes a gente lê isso e fica chocado, né? Tipo assim, nossa, como eles estão pedindo isso e tal. Mas isso aqui é a realidade da carne humana, da nossa carne. Isso aqui é exatamente o que a gente deseja, mas nós que somos nascidos de novo no Espírito, nós entendemos que não é mais, a minha vontade, não é mais o meu bem-estar, mas é tudo para Jesus, é para a glória dele, o centro não sou mais eu, mas sim Jesus. Então a gente fica meio chocado, mas é assim mesmo. Ca Quando a gente está sem fome de Deus, isso é uma parte muito legal que eu queria, tocar. Eu estava vendo um devocional do Jesus Cop e ele falou que a fome é a moeda do céu. E ele começou a ler Apocalipse, na parte da igreja que ele fala assim, sobre, porque vocês não são, quentes nem frios, vocês são Nossa. mornos, eu vou vomitar vocês. Nessa parte ele estava falando, né, sobre não, aí depois Jesus fala que eles eram pobres, cegos, não, alguma coisa assim. E aí que eles tinham que comprar de Jesus colírio para os olhos e roupas purificadas, roupas de linho, puro. E aí ele começou a falar que como tipo assim, se eu sou pobre, se eu sou cego, se eu tô nu, se eu não tenho nada, como eu vou comprar isso de Jesus? Mas, a fome é a moeda do céu, então a gente precisa ter fome de Deus. E como a gente tem fome de Deus? Se inclinando para as coisas do Espírito. Sim. Não tem como eu querer o tempo inteiro, ver coisas, ficar no telefone, ver uma série e achar que esse é o meu descanso, isso aqui é o que é bom para mim, e querer me encher de Deus ao mesmo tempo, não tem como. Então eu preciso, para ter mais fome de Deus, eu preciso buscar Deus, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ter um momento com Ele, um relacionamento com Ele. Gente, ter um relacionamento com Deus é muito bom, É. porque você se apega. Tipo assim, tem dia que eu chego em casa e eu: "Nossa, eu tô muito cansado, não tô aguentando, eu preciso ir para o meu quarto orar, porque eu preciso de Deus." E aí tem dia que eu nem chego a orar nada, eu só sento lá, Deus me entende. Deus me entende. Aí eu E chego lá, eu ligo um louvor e fico lá. e você se alimenta. E a fome, eu acho muito interessante pontuar que a fome espiritual, ela é diferente da fome carnal. Porque Sim, a fome carnal você come, você é saciado e ok, vai passar as horas, você vai se alimentar de novo. Mas a fome espiritual, quanto mais você se alimenta, mais você quer sim, se mas você alimentar. te E aí, exatamente. cada vez, cara, se você se alimentou num devocional de 10 minutos, no dia seguinte você já quer um de 15, você já É, quer um de 20, você quer se aprofundar. E aí, se antes você lia um capítulo e achava tedioso, meses depois você vai ler um capítulo e num versículo você vai falar assim: "Cara, o que que aconteceu isso? Olha essa curiosidade, olha esse detalhe", porque a é fome verdade. espiritual ela te traz isso. É. Não, fora a vontade, tipo assim, eu tô passando por isso nesse momento, tô estudando Jeremias, aí eu vou para um texto de Romanos, eu falo: "Nossa, eu quero estudar Romanos", aí volta para um texto, aí você Juro, traz pra mim é Adão uma e Eva, fome, aí eu é falo: uma "Nossa, Da Gênesis. eu quero eu quero Gênesis", aí essa fome mesmo constante, né. sim, Você tinha falado uma coisa que mexeu comigo, porque eu li isso, acho que foi ontem, que era sobre o ser humano quer ser dependente de alguma coisa, né. sim, E você trouxe um texto muito forte e Jeremias vai tocar de novo nesse ponto. Ele fala assim,
lá no em Jeremias capítulo 10 no verso 3: "Os costumes religiosos das nações são inúteis. Eles cortam uma árvore, um artesão a modela com seu formão, enfeitam com prata e ouro, prendendo tudo com um martelo e pregos para que não balance, como um espantalho numa plantação de pepinos. Os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer mal nem bem. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome." Exatamente. Os deuses, os outros deuses, eles não têm Não tem poder perto capacidade do de nosso Deus. nada. Eles são tipo assim, mas por isso que é fácil servir os outros deuses. Sim. Por quê? Eles não te corrigem, Não Não tem tem confronto. confronto. entendeu? Você vive a sua É vida. confortável. Exatamente. Você Exatamente. Você fala pra faz ele o o que que você tem você que quer fazer E e pronto. pronto. e você faz o que te agrada, que você não vai ser confrontado, não vai saber se aquilo se te faz mal, você vai sofrer a consequência, mas Sim. Não faz mal nem bem, né, esses deuses, assim, tipo tipo assim, eles não Sim. têm poder, eles não vê, eles precisam de alguém, É. pra ser transportado. Mas aí que entra a questão que Paulo também vai tratar muito sobre a sabedoria, né. O que é ser sábio? Isso é um pensamento fútil. Por quê? Vocês criaram através das mãos de vocês. O único que tem poder de transformar uma vida, de pegar uma pessoa que está numa depressão, numa ansiedade, que de pegar pessoas que estão enfermas em um hospital e trazer de volta à vida, o único que enviou o seu próprio filho para morrer em lugar para que nós hoje possamos ter salvação, o único que fez tudo isso é o nosso Deus, é Jesus. Então, não existe vida fora desse Deus. Chama a gente à correção, a gente está aqui em um dia à noite sofrendo, porque a palavra ela faz isso, ela É. confronta a gente, as Exatamente. vozes que nós estamos ouvindo no nosso dia a dia, né? A gente sabe que o inimigo ele se levanta, a nossa carne, ela clama por uma libertinagem, ela clama por coisas que são agradáveis, mas os nossos olhos têm que estar totalmente voltados ao Senhor e o que o Senhor espera das nossas vidas. Sim, e É. quando a gente fala de dependência, eu acredito que para o mundo essa palavra ela é muito pesada e odiada, mas quando a gente fala de uma dependência de Cristo, é uma dependência de graça. Então é leve, Sim, é é. prazeroso, é bom estar aqui. Sim. E acho que acredito que diante disso tudo, eu queria que você compartilhasse, porque eu acredito que muita gente que pode estar nos ouvindo, nos vendo, também passou por um pouco do que a gente passou, teve esse afastamento de Deus e começou a depender muito de si mesmo e a ouvir as vozes do mundo, mas hoje está sentindo esse anseio por voltar a ouvir, se inclinar à voz de Cristo. Eu gostaria que você compartilhasse o que fez diferença na sua vida e que o seu testemunho, o seu devocional, que pode impactar também nessas pessoas, para que elas possam saber que elas podem conseguir também como você conseguiu. Gente, eu falo que o que me trouxe, tipo assim, que me transformou mesmo foi a palavra do Senhor. Tipo assim, eu conhecia já, mas só de ouvir falar, Falar, sabe? hoje eu te conheço Tipo de assim, quando eu de voltei a ler a Bíblia, gente, eu me apaixonei de verdade. Eu só queria fazer aquilo. Eu passava horas lendo a Bíblia, gente, e a minha rotina era, tipo, pesada. Eu chegava em casa, era, tipo, meia-noite, e mesmo assim eu ainda tinha. Gente, pra mim era inegociável. Eu tinha que orar e ler a Bíblia, porque sem aquilo ali, eu acho que eu não teria, não teria dado certo. Mas eh, isso foi importante porque uma coisa importante que eu ia falar agora também é sobre a adoração. A gente tem que cuidar do nosso coração, pôr o nosso coração à prova mesmo, para a gente ver o que que a gente adora. E quando eu passei a adorar aquilo que o Senhor tinha escrito, aquilo que o Senhor deixou para mim, isso me deu vida mesmo, é vida. O Senhor me transformou. Então, tipo assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente se alimenta, porque isso pode levar a gente para um caminho distante do Senhor. E a adoração a Deus é algo que transforma a gente mesmo, assim como me é transformou, verdade. te transformou, te transformou. É algo que transforma a gente. Tem gente que fala que foi. E outra coisa também que eu fiz, quando eu decidi mesmo que eu ia afirmar, sabe aquela música assim, irresistível foi, Uhum. sua voz a me chamar. Foi exatamente isso que eu vivi.
eu sei lá, era algo mais forte que eu não conseguia resistir mesmo. Então, tipo assim, eu falei: "Não, vou firmar e acabou". E a Bíblia me manteve muito de pé, me transformou, gente, isso aqui me transformou. Mas outra coisa muito importante, que também tem a ver com adoração, eu renunciei música do mundo. Total, total. Eu Hum. escutava muita música, assim, do mundo mesmo, mas aí eu decidi que, tipo assim, porque o nosso coração, se a gente tá se alimentando dessas coisas, Ele né, vai se porque tem encher essa dessas polêmica, coisas. assim, É. ai, porque crente não pode escutar música do mundo, que não sei o quê. Mas a questão não é sobre se é pecado ou não, a questão é sobre do que eu tô me alimentando, é do que eu tô me enchendo. Então, assim, eu renunciei música do mundo e isso foi, tipo assim, a combinação perfeita, Bíblia, oração, louvor, acabou, acabou, nunca mais. É porque se você parar pra pensar, muitas coisas vão querer nos distrair, né. Sim. Sim. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, a questão de músicas. Se tem alguma coisa que tá querendo te tirar de perto da presença de Deus, que pode falar alguma palavra, né, que às vezes, vai puxar você para tomar atitudes erradas. Eu sempre falo, eu gosto muito do texto que você trouxe pra gente, Uhum. porque eu sempre falo uma coisa assim: se Eva estava conversando com a serpente, é porque ela Porque ela estava estava perto demais do sozinha. pecado, sabe? Sim, estava Muitas rodeando vezes, às ali. vezes, você nem pecou ainda, Mas você mas tá você Aham. tão tá perto ali, é, você tá tão isso é E a você perigoso. gente tá tendo fica todas as querendo saber, a gente fica oportunidades. querendo É, saber qual que é o limite do pecado, pra Exato. quê, entendeu? Isso aqui não é pecado É, ainda, não, mas você tipo tá exato. assim, perto. é lícito, É, Mas não mas te será que é. convém convence. mesmo? E aí isso traz até das outras questões, igual que você mencionou, ai, o cristão ele não pode ouvir música do mundo, mas e as outras coisas também que às vezes a gente não configura como pecado, mas talvez pra pessoa aquilo deixa ela tão perto do pecado, É. Sim, que entendeu? É pode vir a ser o sobre pecado. Igual, por exemplo, pra muitas pessoas, as redes sociais, TikTok, o quanto que isso toma o tempo na sua vida, é, vai se tornar um é. pecado pra você. Vai se tornar. Gente, o pecado não é uma coisa que você negocia com Sim, ele. Se você tem a oportunidade, sai fora, sabe? sim. A gente fala para muitas pessoas, né? Casais de namorado, gente, não fica sozinho. Se você sabe que você pode cair, se você sabe que tem lugares que vai te levar a pecar, para que você vai estar tão perto? Não ache que você é forte a um ponto de falar assim, ah, eu consigo. Por quê? Porque o diabo, ele não vem e te destrói de uma vez. É aos Ah, tá dando poucos. certo, não, mas eu tô conseguindo. Ah, Deus não tá vendo. Eu sempre penso muito nisso, né? Isso É, é independência, a gente acha que a gente consegue sozinho, eu Sim, dou conta, exato. mas não é, não sim. dá. E o pecado muitas vezes é como se fosse um jogo que a É. cada fase você vai avançando Aham. mais, até que você vai chegar Até aqui que até vai, tipo assim, você nunca cai num pecado porque, aconteceu. Não, tem toda uma coisa antes, tem você uma fica O persuasão. ali. diabo é paciente, né? Ele sabe fazer um marketing, gente. O Ele usa marketing as dele. mais belas palavras para falar do fruto com Eva. É agradável aos É olhos. Eva agradável, dá conversa. entendimento. Não, Ele não chegou e só ofereceu. Eva Ele conversava com Deus. Ela tinha é, direto de Deus, sim, assim, as Nossa, ó. melhores isso A é ordem de forte, palavras. isso é Deus. muito forte, é verdade. É, Não era de É qualquer verdade. pessoa. Não era de um vídeo que você viu no sim, TikTok falando de Deus. Ela tinha próprio Deus. experiência do próprio Deus na viração do dia, se fazia presente e caiu na lábia de Satanás. Você Nossa. acha mesmo que você é Você é o forte? forte. É. É, Então é essa por isso que a gente tem dependência. que depender, né. E Sim. aqui quando eles falam isso sobre adoração, que eu queria trazer só mais uma coisinha, tem um versículo na Bíblia, eu não sei qual é, se souber coloca aí, por favor. Coloque Já nos vai traduzir. comentários, gente, É, ó. eu não sei, mas fala assim, tá no Antigo Testamento, e ele fala assim, que o povo de Israel, por adorar, ídolos sem valor, eles se tornaram também sem valor. Então, tipo assim, aquilo que a gente adora nos molda, tipo assim, Sim, então é por isso que a gente tem que estar sempre buscando o que é de Deus, porque aqui, nessa passagem que a gente leu, fala assim: "Não profetizem para nós o que é reto, digam-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões". A gente quer, o que é bom pra gente, que é agradável sim. pra gente, mas a gente não quer, o que é certo, o confronto, né? Que é o que a gente devia Em buscar e todo tempo. desejar, ter fome disso, porque é isso que nos transforma. Nossa, é muito forte essa E parte de isso é um e a gente perigo. realmente se torna daquilo que a gente se alimenta. Sim, é isso. E por isso da música, igual a gente É. falou, né. Isso é um perigo pro coração, porque se a gente é isso, a gente se torna independente, e um coração independente, ele tá
ocupado demais com as coisas que era para Deus cuidar, Sim. para ao invés de ele estar deixando Deus cuidar, ele está cuidando com a força do próprio Sim. braço e e não está olhando para Jesus, né. Então Essa questão que você trouxe, até sobre o texto, Paulo vai falar um pouquinho sobre isso. E, inclusive, gente, tem esse devocional lá no Instagram, a Base Jovem. Eu trouxe, foi o meu devocional e tá lá em Romanos, capítulo 1, no verso 21, tá escrito assim: Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu. Jean, o que que tá trazendo aqui? O que que você falou? A questão de glorificar, né? Por que que nós temos que glorificar a Deus? Essa pergunta, ela é chave, por quê? Deus precisa que a gente fica glorificando Ele? Não, mas é pra trabalhar na gente a certo, é. glorificação Quando dele. você glorifica a Deus, você se torna mais parecido Parecido com com Ele. ele. Sim. Então, tem a ver com o que Deus está transformando na sua vida. Então, olha só, porque quando você conhece a Deus e decide não glorificar a Deus, dar a glória de tudo que acontece na sua vida a Ele e nem agradecer por tudo, o que que acontece com você? Ai, se torna Nossa. indesculpável. Seus pensamentos, eles se tornam Nossa, fúteis. O Exatamente. que que é um Não, e pensamento fútil? também na Bíblia fala, acho que é em Fi eu nunca sei, gente, Vai, vai, manda. desculpa. Aí, acho que é Filipenses. em Filipenses fala, não sei também, Tá. mas aí fala que o pecado, ele corrompe o nosso entendimento. Então é exatamente o que você está falando, né, por a gente não glorificar a Deus e nós não somos transformados, isso nos leva ao pecado, nos leva à morte e faz com que a gente não tenha entendimento É, do, né, do é. que Deus é. A gente Não, fica muito raso. pensamento fútil, né? Tipo assim, Sim. você E se tudo que a preocupa gente com. menos quer nessa vida é ser fútil. É, E aí quando a gente tá buscando as coisas desse mundo, a gente tá sendo Não, porque para fútil. pra pensar, exatamente. toda vez que a gente tá mais próximo de Deus, a gente começa a olhar para o Instagram assim: "Nossa, velho, Nossa, que perda quero de tempo. desinstalar esse negócio, Sim. que chatice, que Perde o valor. futilidade". Aham. É, entendeu? É. Então, tipo assim, Conversas toscas que você se antes é você coisa participava, você começa a falar assim: "Cara, é, que pela que não conversa Que tosca, rolê estranho que é esse aqui? é, Onde que eu vim parar? Tô tem que música motivo. alta, Não, tem nem é. lugar É. pra sentar". É. Tudo se torna fútil. Bom, eu acho que É. trouxe pra gente uma clareza muito forte. Acho que Uhum. se na verdade, eu ia falar em poucas palavras o que resumindo esse devocional, mas eu acho melhor você trazer olhando para aquela câmera ali, para os jovens que estão te Sim. assistindo agora, se você pudesse resumir tudo que a gente falou aqui em uma frase, em poucas palavras, e se você pudesse fazer, se tivesse o último convite da sua vida, essa pessoa que está Nossa, escutando aí, o último Que convite, o que que forte. seria? Olha para responsabilidade. aquela câmera, imagina que é uma pessoa que você ama muito e que você quer que ela Hum. esteja nos caminhos do Personaliza a Senhor. câmera, vai. Vai, Tá, deixa eu o falar tempo é agora. seu. Gente, não tem como a gente fazer nada sozinho. Aprende isso de uma vez por todas, porque se você ficar nesses pensamentos eu xingando. Evitando. Se você ficar nesse pensamento que você consegue, você vai cair, vai dar ruim, mas Deus é tão bom que ele te levanta. Mas se encha das coisas do Senhor, busque mais o Senhor no tempo que você tiver livre no seu dia, não deixe a rotina engolir seu relacionamento com Deus, mas por favor, busque o Senhor em todos os momentos que você puder, para que você esteja cheio dele, para que você esteja cheio da presença, cheio do Espírito Santo, para que você possa se tornar dependente de Deus e não da força do próprio braço, mas de Deus, para que Deus guie os teus caminhos, em nome de Jesus. Amém, Amém. adorou. Nossa, aqui ó, Viu? batendo forte. Nossa, Ah, é, depois tenha fome de Deus, gente. A fome é a moeda do céu. Ah, nossa, a fome é e a se moeda do você tem céu. fome, você vem encontrar alimento onde? Toda sexta-feira. Base jovem, Nossa, Na né, base gente? forte, hein? jovem. Forte. Sim, isso é um Tem convite pão, tem pão e peito. real, gente. Vai Tem ter pão. A pão, gente tá vai ter dividindo o pão leite. aqui. É, Sim, então venha, participe com a gente, que assim como a Carol compartilhou o testemunho dela, em outros momentos nós vamos compartilhar também. Você vai encontrar aqui pessoas reais, pessoas que conheceram do mundo, se inclinaram, mas que com a graça de Deus hoje estão aqui e que vão ser
um braço amigo a você, vão te apoiar e a gente vai em relacionamento da mesma forma que a Carol conseguiu retornar, nós Amém. conseguimos, você também vai. Amém. E a gente ora para que você esteja aqui. Em Amém. Em nome de nome de Jesus, venha Jesus. fazer parte com a gente Sim. de uma geração que vai transformar, né, as Amém. pessoas ao nosso redor através da palavra, buscando cada dia mais. E é isso, gente. Esse foi o nosso primeiro devocional. Eu tô Que muito legal. feliz, porque Deus falou muito ao meu coração enquanto a Carol, a Isa Sim, trazia pra gente. Sim, eu também. E nós a gente esperamos. aprende junto aqui, Sim, vai é. apanhando. Nossa, Eu E, gente, apanhei não é muito. combinado, eu não sabia o tema. não, e essa é a ideia. É o fluir mesmo do Espírito Sim. Santo, é Exato, isso. amigos que se debruçam, né, diante da palavra de Deus mesmo, porque a gente tem fome disso aqui. Sim. Fome. Fome é a E moeda do pra ter céu. fome tem que buscar. É Então isso. lê a Exatamente, pra você Bíblia, ter pelo amor de mais Deus. fome. E aí você pode estar pensando aí: "Nossa, mas eu vou ter fome, eu vou me alimentar, eu vou ter mais fome", mas fica tranquilo, gente, porque na casa de Deus sempre tem pão. Eita agora! Exatamente. Gente, então foi isso. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até agora. Em breve tem episódio novo. Nós temos um Sim. episódio assim que tá no forno pra vocês. Vocês não fazem ideia. Então, já se inscreve aí no canal, curte, liga o sininho. Gente, fica por dentro. Sim. Vai perder? Então foi isso. Tchau, tchau. Até a próxima.